coração impiedoso da fronteira, Ana sentia os olhos da ameaça a cada sombra que dançava entre os arbustos secos. Seu corpo cansado se encolhia ao vento frio que cortava a noite. Quando a figura firme de Kael, o guerreiro Apache, bateu à sua porta com uma proposta que mudaria seu destino para sempre. O rancho onde Ana se abrigava era um esqueleto de madeira maltratada pelo sol escaldante e pelas tempestades de poeira. A vastidão árida ao redor parecia engolir tudo em seu silêncio pesado, apenas interrompido pelo sussurrar das folhas mortas e o distante uivar do lobo solitário. O céu, um mar escuro, salpicado de estrelas frias, testemunhava aquela existência solitária em meio a um deserto, que sugava calor e esperança. Ana, mulher de traços marcados pela luta e pelo tempo, olhos que guardavam o cansaço de noites em velas apagadas e mãos calejadas pela sobrevivência, estava cercada por perigos invisíveis. Seus passos apressados, o olhar vigilante, que cruzava o horizonte em busca de um fogo, um som, um sinal de vida longe do medo. A solidão a envolvia como um manto pesado, enquanto no peito carregava o peso de lembranças e perdas silenciosas, até que a noite trouxe consigo Kael, um homem forte de feições reservadas e olhar profundo, movido por uma força ancestral e uma sabedoria simples como o silêncio das montanhas. A proposta veio sem rodeios. A proteção que Ana tanto buscava viria através de um casamento arranjado. Uma aliança inesperada entre duas almas marcadas pela dureza da fronteira. O medo se misturava a uma tênue esperança. Um breve fôlego que atravessava o vazio que a ameaçava. No toque firme da mão de Kael havia uma promessa silenciosa. Uma proteção que se vestia de compromisso. E algo mais profundo. Talvez uma sobrevivência compartilhada. O casamento aconteceu com a urgência e a solenidade de quem sabe que o tempo é uma moeda rara. Sob um céu que testemunhava segredos antigos, Ana vestiu um pedaço de tecido simples, enquanto os dedos de Kael trançavam um cordão de couro, o símbolo do pacto. A emoção era uma chama, trêmula entre eles. Um alívio delicado que tocava a alma, mas também despertava dúvidas e um silêncio cheio de perguntas não ditas. Nos primeiros momentos depois da cerimônia, no modesto abrigo, o ar parecia pulsar com um misto de expectativa e insegurança. Ana sentiu a fragilidade do instante, enquanto seus pensamentos rodopiavam entre o medo da perseguição e o desconhecido daquele homem que agora era seu marido. A complexidade de seu coração batia entre o reconhecimento da força de Kael e a dúvida do que aquela união poderia realmente significar. Quando a noite mergulhou no silêncio mais profundo e as sombras se esconderam sob a luz vacilante da lareira, Kael se aproximou com um olhar que era ao mesmo tempo intenso e duro. Sua voz, suave como o deserto ao amanhecer, carregava um segredo sombrio. A revelação que lhe fez não era apenas uma confissão, mas um portal para um novo destino, algo que mudaria para sempre a frágil esperança que Ana começava a tecer. O que ouviu ficou gravado no ar, pesado demais para ser ignorado, um sussurro que prometia virar seu mundo de cabeça para baixo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele
e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Ana permaneceu imóvel, os olhos fixos na sombra que Kael projetava à luz vacilante do fogo. A revelação que ele fizera naquela noite mudou tudo. O segredo antigo, ligado à linhagem Apate de Kael, pairava entre eles como um fantasma, ameaçando apagar a frágil chama de esperança que a unira a ele. A sensação de segurança que ela sentira no dia do casamento parecia um véu frágil, facilmente rasgável pela verdade sombria que agora conhecia. O silêncio entre os dois era pesado. Ana engoliu um nó na garganta e tentou encontrar palavras para romper a distância que se formava. Kael, por que você não me contou antes? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro que se perdeu na penumbra do quarto improvisado. Kael desviou o olhar, o rosto marcado pela luta interna que aquela confissão lhe acarretava. Ana, não foi por falta de vontade. O que carrego nas costas não é apenas meu fardo. Pode nos destruir, a você, a mim, a tudo o que tentamos construir. Sua voz firme escondia uma vulnerabilidade profunda. Você precisa saber que ao aceitar minha mão, aceitou algo que vai além de nós dois. Ana sentiu um frio gástrico. A dúvida, antes distante, agora se enraizou em seu peito. A manhã que anunciara um novo começo dissolvia-se em névoa densa. Ela sabia que aquela noite não seria como as outras, que o futuro carregava perigos invisíveis e implacáveis. Tentando manter a compostura, ela perguntou: o que exatamente pode nos ameaçar? A pergunta saiu quase arrastada, cada palavra pesada de medo e desconfiança. Kael respirou fundo, os músculos tensos. Minha família, minha tribo. Antigos inimigos que não esquecem e nem perdoam. O segredo que guardo não é só meu passado, Ana. É uma sombra que persegue cada passo que damos. Ele se aproximou, a mão firme tocando o braço dela numa tentativa desesperada de transmitir paz. Eu quero te proteger, mas a única forma de fazer isso é você entender o risco real que corremos. Ana se afastou suavemente, afastando também a ilusão de segurança que devia cobrir sua vida. Pensamentos confusos cruzavam sua mente, o medo, a raiva, o arrependimento por aceitar tudo tão depressa. E se tudo isso significar que não somos mais donos do nosso destino? Que a nossa aliança não passa de uma camisa de força? Kael encarou-a nos olhos, e pela primeira vez Ana percebeu um brilho de dor genuína neles. Nós faremos nosso próprio caminho. Mas para isso precisamos ter os olhos abertos. Não posso mentir para você, nem para mim mesmo. Nas paredes de madeira rústica, o vento começou a sussurrar com mais intensidade, como se pressentisse a tempestade por vir. O ar ficou mais denso, carregado de tensão crescente. As palavras haviam aberto uma brecha entre os dois, um espaço onde o silêncio cortava como lâmina. A noite avançava, e a insegurança dançava entre as sombras do cômodo. Ana afastou-se da lareira, os dedos entrelaçados, quase buscando o ancoradouro invisível. Kael permaneceu sentado ao lado do fogo, os olhos fixos no fogo que lambia os pedaços de madeira seca. Então, quase sem aviso, Ana percebeu um ruído distante, passos leves, quase imperceptíveis, acompanhados de sussurros abafados que carregavam um tom de ameaça. Seu corpo reagiu antes da mente. Arrepio gelado lhe percorreu a espinha, e seu olhar se encheu de alerta. Você ouviu isso? Ao mencionar os sons, sua voz baixou quase a um sussurro urgente.
Alguém está lá fora, nos observando. Kael levantou a cabeça, seus sentidos aguçados, captando algo que ela talvez nunca pudesse entender completamente. Sem dizer uma palavra, ele deslizou para fora da cama improvisada, ergueu-se e caminhou até a porta com passos silenciosos. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Ambos se posicionaram entre a porta e a escuridão da noite, cada músculo tenso, trêmulo de antecipação. Os passos cessaram. Um sussurro curto, distante, ecoou pelo ar quieto. Ana segurou a respiração, os olhos arregalados, percebendo que aquele momento marcaria a linha entre o velho mundo seguro que conhecera e o novo perigo que se aproximava como uma sombra faminta. Kael voltou-se para ela, os olhos brilhando com a determinação de quem sabe que não existe retorno. Eles sabem que estamos aqui. Não descansam até encontrarem o que escondo. E agora, quem quer que toque sua porta, não busca paz. A inquietação tomou conta da cabine, e o ar pareceu mais espesso, quase sufocante. Era impossível ignorar a iminência da ameaça. Por toda a casa, o silêncio pesado carregava o prenúncio de que nada, nem ninguém, poderia permanecer escondido por muito tempo. Ana apoiou-se numa parede fria, as mãos tremendo de medo e adrenalina. Seu coração batia. No ritmo acelerado da fuga, ou da luta, o casamento, que era seu refúgio, tornou-se o palco onde começaria um novo conflito, maior e mais brutal do que poderia imaginar. Agora, o sentimento de segurança desaparecera completamente, substituído pela sensação aguda de que olhos invisíveis observavam cada passo, cada palavra sussurrada naquela noite sem fim. A esperança breve dera lugar à desconfiança profunda. E na escuridão que cercava o rancho, vozes baixas rumorejavam segredos que logo explodiriam em tempestade. Ana, de olhos fixos na porta, sabia que nada seria mais como antes. E então, entre o silêncio carregado e os ecos distantes, os primeiros passos, furtivos e decididos, começaram a se aproximar. A noite parecia ainda mais densa depois do sussurro dos passos e das vozes abafadas. A casa, que antes fora um refúgio, transformara-se agora num silêncio tenso, onde cada sombra guardava um possível inimigo. Foi nesse instante que a porta se abriu lentamente e uma figura disse seu nome com voz urgente, fazendo Ana prender a respiração. Taína. A mulher adentrou o pequeno abrigo com passos rápidos, seus olhos escuros e vivos refletindo a urgência da notícia que trazia. Seu rosto mostrava uma determinação férrea, mas também uma sombra de medo que só quem conhece a violência das trilhas fronteiriças carrega consigo. Kael levantou-se do banco rústico, o olhar endurecido. Não esperávamos você tão cedo. Suas mãos, experientes em carregar armas e segredos, apertaram o cabo de um punhal preso à cintura. Sabia que Taina não trazia palavras ao vento. Ela revelou, sem rodeios, o motivo de sua visita. Eles estão atrás de você. Não são simples caçadores de recompensas ou bandidos comuns. Velhas rixas, inimigos que nunca esqueceram. Querem você por algo que muitos preferem manter enterrado. E não só você. Essa casa, essa união, coloca vocês dois num alvo. Taina lançou um olhar rápido para Ana, que sentiu o peso das consequências daquele segredo ampliar-se em sua própria pele. Ana absorveu o silêncio que se seguiu. O ar parecia adoecer pela gravidade da situação. Kael, com a expressão inabalável, mas por dentro,
fervendo com antigas feridas, falou finalmente. O passado não esquece, e sua sombra alcança até os que amamos. Taina está certa. Se nos encontrarem, não haverá piedade. Ele apertou os dedos no cabo do punhal, como se buscasse ali a força para o que viria. Taina, mais do que uma mensageira, era um pilar para Kael. A irmã ou amiga de longa data, uma palavra que naquela terra se diluía na cumplicidade da sobrevivência. Sabia dos riscos, das alianças quebradas e dos pactos de sangue esquecidos. Você precisa se preparar, Ana, disse ela, olhando firme para a mulher que agora era parte daquele destino. O que queremos construir aqui é frágil, e o perigo antigo não hesitará em destruí-lo. Ana sentiu a rigidez invadir suas mãos, o coração martelando no peito como um tambor de guerra. Por mais que quisesse se agarrar à segurança do nome de Kael, a promessa tênue de proteção que aquele casamento tinha oferecido, agora via o fio fino que os mantinha vivos se esticando, ameaçando arrebentar a qualquer momento. O que podemos fazer? Sua voz saiu trêmula, mas cheia da força contida dos que, mesmo temendo, escolhem enfrentar o próprio medo. Kael e Taina trocaram um olhar breve e carregado de histórias não contadas. Vigília constante, respondeu Taina com o gesto que ordenava prontidão. Eles podem atacar a qualquer hora. Precisamos estar atentos, proteger a casa, nossas vidas. E o segredo que não pode cair em mãos erradas. Ana engoliu o medo e decidiu que não ficaria paralisada. Sabia que a distância de segurança era apenas uma ilusão, um véu que o destino já começava a rasgar. Olhou para Kael, sua nova âncora, e sentiu nas veias o mesmo fogo que queimava ali, silencioso, com tempero. A noite avançava e cada ruído fora amplificado pela tensão que crescia no ar. O vento arrastava as folhas secas. O rangido das madeiras velhas do rancho parecia um aviso. Taina, com passos firmes, começou a tramar uma vigilância improvisada, organizando patrulhas silenciosas para cercar o perímetro. Kael dividiu as tarefas com eficiência. Seu olhar carregava a precisão de quem conhece os passos do inimigo. Ana, porém, sentiu-se uma espectadora relutante e, ao mesmo tempo, parte daquela engrenagem. Havia um dilema cruel em aceitar essa vida de constante ameaça. Mas estava ali, ao lado de um homem cercado por fantasmas antigos, e a fuga já não era seu destino. No silêncio entre as vigilâncias, Kael confidenciou baixinho, quase para si mesmo. Eles acreditam que só um Apache pode carregar certas mágoas, aquelas que atravessam o sangue e o tempo. Eu tornei-me a lembrança viva dessas dores. Suas palavras eram um sussurro arrastado, uma melodia amarga da fronteira que castigava os que ousavam desafiar o ciclo. Ana segurou sua mão, um gesto simples carregado de significado, afeição, solidariedade e uma promessa mútua de resistência. Horas depois, quando a escuridão parecia menos opressora, um barulho súbito cortou o silêncio. Algo ou alguém se movia furtivamente perto da entrada. Ana congelou. Os olhos escuros de Kael já buscavam a origem da ameaça, o corpo curvando-se com instinto preparado para o confronto. A figura sombria deslizou pela penumbra, silenciosa como uma sombra que não deveria existir. Taina apareceu no poste da porta, a mão sobre o cabo da faca, esperando o sopro do vento para agir. O tempo se suspendeu naquele instante. Cada segundo parecia esticar-se como o estilingue de uma arma pronta a disparar. Ana prendeu a respiração, sentindo o peso de um destino que se fechava sobre eles.
A noite, antes um manto de segurança, tornara-se uma armadilha de sombras e ameaças iminentes. Então, em meio à luz fraca da lua, a sombra avançou, invadindo aquele espaço sagrado. A casa, o casamento, o segredo, tudo estava prestes a ser escancarado. E a invasão silenciosa revelou-se a primeira ferida aberta na paz frágil que, ainda tão breve, eles haviam conquistado. O ar pesado da emboscada caiu sobre eles antes que pudessem reagir. A noite, que já pulsava com tensão, se rasgou em vozes sussurrantes e o estalo seco de um galho quebrado. Ana se ergueu numa ponta do abrigo, olhando ao redor, corpo tenso como um arco prestes a disparar. Kael moveu-se rápido, olhos circulando a penumbra, o pulso firme na adaga oculta sob seu manto. De dentro das sombras, uma figura atravessou o limite da luz da fogueira, um vulto carregando um objeto misterioso. O ar gelado carregava o cheiro do medo e da terra ressecada, a promessa de violência à espreita. Eles não precisaram de palavras para entender o perigo. Ana sentiu o coração acelerar, o receio correndo por suas veias em rajadas de adrenalina. A segurança que tinha se esfarelava com o tilintar do metal e o murmúrio áspero vindo daquela sombra. O homem lançou um olhar rápido, viu os olhos penetrantes de Kael fixos nele e hesitou. Em poucos instantes, os sons de baço se multiplicaram. São 4, talvez 5, movendo-se como predadores em redor da casa. Em meio ao ataque breve, Ana foi puxada para trás por Kael, que brandiu uma adaga com a precisão de um caçador ancestral. Ele bloqueou uma investida, desviando um golpe que poderia ser fatal. O chão tremeu sob o peso da luta. Mas foi quando o objeto, brilhando sob a luz trêmula da fogueira, caiu ao chão que a verdade se impôs. Um símbolo antigo, gravado com marcas profundas. Era o selo que confirmava o pesadelo oculto na alma de Kael. Era uma insígnia de vingança e antigos pactos quebrados entre tribos e colonos. Um emblema que despertava fantasmas há muito enterrados. Ana agarrou o objeto com dedos que tremiam não apenas pelo frio. Foi como segurar uma sentença. Aquilo era a prova concreta de que nada do que tinham vivido até ali passava de uma ilusão precária. A proteção que imaginavam, a esperança que brotara com o casamento, ainda estava enredada em fios de uma guerra antiga, uma guerra feita de sangue e palavras sussurradas em noites esquecidas. Ela olhou para Kael, buscando entender. Naquele instante, as sombras de seu passado não estavam mais ocultas. Uma sensação amarga tomou conta dela. A segurança era apenas um véu, e atrás dele o perigo a espreitava, implacável. Kael engoliu em seco, olhos duros, mas carregados de uma tristeza que quase podia ser tocada. Com um movimento rápido, revelou uma arma oculta, uma pistola envelhecida que repousava discretamente embaixo do banco rústico. Seu gesto não era apenas um ato de defesa, era um chamado para a realidade dura da sobrevivência. Não podemos ficar aqui, disse com voz grave, que cortava a noite como um punhal. Essa casa não será mais segura para nós. O segredo que carrego está à mercê de olhos que não hesitarão em destruir tudo. Ana sentiu o peso da decisão. A fuga soava como um desafio quase doentio. Uma travessia por terras ainda mais traiçoeiras e desconhecidas. Mas se fosse para proteger a vida que agora compartilhavam, teria que encarar o medo pela primeira vez.
com olhos abertos. Sussurros se elevaram entre as árvores, como se o próprio deserto conspirasse contra eles. Cael estendeu a mão, o pulso firme pedindo união. Venha comigo, Ana. Só assim poderemos escapar desse ciclo de dor e vingança. Ela hesitou um segundo, um mundo inteiro de medo e incerteza rolando por sua mente. Depois, apertou a mão dele com coragem nascente, o calor humano jogando fora o frio da desconfiança. Nos olhos dele, Ana viu um misto de promessa e perda. Era uma corrida contra algo invisível. Uma batalha que não era apenas física, mas espiritual. Quando eles se prepararam para partir, a casa parecia quase se despedir. As sombras se esticavam pelas janelas, assumindo a forma fria da própria ameaça que insistia em segui-los. Naquele momento, com a pistola na mão de Cael e o símbolo antigo guardado perto do coração, o casal partiu da única prisão que já conheceram. O caminho à frente era incerto, escuro e talvez mortal. Mas não havia volta. Enquanto as primeiras estrelas do amanhecer sumiam no horizonte, Cael sussurrou: Nada será o mesmo, Ana. O passado nos perseguirá, e só a coragem poderá nos salvar. Os passos dele se apagaram na poeira da trilha, e no eco do silêncio que ficou para trás, uma última sombra transitou pela entrada vazia da cabana. A fuga havia começado. O frio da madrugada se entranhava em seus ossos, enquanto Ana e Cael avançavam na trilha tortuosa que serpenteava entre as colinas áridas e a vegetação rala da fronteira. A pistola escondida sob o manto do guerreiro Apache era um peso familiar, mas cada passo carregava a ameaça invisível de olhos que o seguiam sem descanso. O silêncio ao redor era denso, quase palpável, cheio da expectativa ameaçadora do que podia surgir a qualquer instante. Ana tentava acompanhar a passada firme do marido, sentindo a substância daquele segredo sombrio que se abria à sua frente como um abismo. Aos poucos, ela começava a compreender a magnitude do fardo que Cael carregava, não só pelas cicatrizes visíveis em suas mãos firmes, mas pela sombra que pairava. Sobre seu olhar, uma mistura de responsabilidade ancestral e tristeza profunda que não se podia apagar. O sol ainda tímido despontava no horizonte quando eles chegaram a uma clareira cercada por velhos carvalhos retorcidos e pedras musgosas. Ali a floresta dava lugar a uma abertura vasta, onde o chão seco rachava sob o calor crescente. Era o território ancestral de Cael, um pedaço do mundo quase intocado, mas cheio de histórias marcadas pela luta e pela dor. Enquanto descansavam brevemente sob a sombra esparsa, Cael falou com um tom grave, porém impregnado de respeito. Aqui, nosso povo aprendeu a sobreviver entre a vida e a morte. Este chão guarda juramentos, sangue derramado e o segredo que carrego. É parte disso. Ele mostrava a Ana marcas nas pedras próximas, símbolos entalhados, que contavam uma história antiga, uma aliança quebrada, uma traição selada pela vingança. Ana escutava atentamente, o coração apertado entre a admiração pelo mundo que se revelava e o peso da iminente perseguição. Você carrega não só seu povo, mas um passado que não conhece. Ana, não é apenas minha fuga. É a lembrança que insiste em assombrar qualquer esperança. Sua voz pegava no ar, carregando a dor de um guerreiro que viu muitos sonhos se apagarem. Naquele momento, uma brisa leve trouxe o cheiro da terra molhada de uma chuva recente, quebrando a tensão por um instante. Ana virou o rosto para Cael, e seus olhos encontraram um brilho fugaz de ternura.
misturado ao alerta permanente dos que vivem à beira do perigo. Eu não escolhi esse caminho, confidenciou ela, a voz baixa como um segredo sussurrado. Mas se é com você que devo enfrentar as sombras deste passado, estou pronta, mesmo que o medo me calhe o coração às vezes. Kael assentiu, os lábios se fechando com firmeza. Não é apenas medo, é o respeito pelas perdas dos que vieram antes de nós. Por isso, vamos precisar confiar no que ainda não foi dito, nas histórias que ainda não conseguimos contar. O dia avançava, enquanto eles seguiam por trilhas tortuosas, entre pedras rachadas e matos secos. A natureza ali era impiedosa, o sol castigando suas peles e o vento soprando com a intensidade de estouros distantes. Mas o pior estava por vir. Sinais recentes de caça indicavam que estavam próximos de um grupo pesado, rastreadores que não descansariam até encontrá-los. Na beira de uma encosta, Kael parou, fixando o olhar num padrão de pegadas na terra úmida, marcas frescas e numerosas. Os passos saltavam com a precisão de caçadores experientes, avançando em formações quase silenciosas, mínimo ruído, máxima ameaça. Ana sentiu a adrenalina subir na espinha. Eles não estão longe, disse, quase em voz baixa, a firmeza escondendo a ansiedade que tentava dominar. E parecem muitos. Kael observou por um longo instante, avaliando a situação. É um grupo maior do que pensei. Estão armados e organizados. Procuram mais do que nós. Buscam apagar o que represento. O peso do momento se tornou quase tangível entre os dois. Ela sentiu o calor de sua mão segurando a sua, um ancoradouro no meio do caos iminente, mas também percebeu que a força que emanava dele era uma mistura de determinação e um medo contido. Aquela tensão silenciosa de quem sabe que a fuga talvez não seja suficiente. Por quanto tempo ainda conseguiremos escapar? Ana perguntou, a voz carregada da dúvida que já não podia esconder. Kael apertou os olhos, o semblante endurecido por anos de batalhas internas. Enquanto tivermos força para caminhar, correr, lutar. Mas cedo ou tarde o passado encurralará a todos nós. Ana engoliu o medo, sentindo seu corpo cumprir cada passo da jornada, não apenas pela sobrevivência, mas pela tênue esperança que nascia entre eles. A mistura entre paixão que começava a arder, o medo da perda e a consciência de que estavam juntos numa batalha maior do que qualquer um poderia imaginar. O tempo parecia congelar naquele instante, enquanto caminhavam lado a lado. O som pesado de seus passos se misturando ao sussurro do vento e aos ecos longínquos de uma perseguição que se aproximava inexoravelmente. O sol se elevava no céu e ali, na vastidão implacável da fronteira, Ana e Kael souberam que o próximo amanhecer traria à tona a verdade inescapável. No clarear do dia, os rastros na poeira testemunhavam. Eles não estavam apenas afastados do perigo. Estavam sendo seguidos por um grupo armado muito maior do que poderiam enfrentar sozinhos. A tensão no acampamento Apache era quase palpável. Ana sentiu os olhos frios pesarem sobre ela, estranhos e antigos, como se as próprias árvores observassem sua presença como uma intrusa. Kael caminhava entre os membros do conselho tribal, sua postura firme, mas os ombros carregados pelo peso invisível do segredo que tanto temia revelar. A relutância era evidente nos olhares desconfiados que recebia. Ao lado do fogo, antigo e quase sagrado, homens e mulheres de olhar severo discutiam, em voz baixa. Taina permaneceu próxima a Kael, a mão firme no cabo da faca, pronta para qualquer hostilidade que pudesse explodir. Ana ficou no limite do círculo,
sentindo-se pequena diante daquela resistência silenciosa. O guerreiro Apache ergueu a voz com firmeza, buscando a autoridade de seu sangue e suas histórias. Sei que a sombra do que carrego mancha o nome da tribo, mas peço que olhem para o que fazemos hoje, para a vida que queremos construir, para a aliança que não quebrou apesar dos perigos. Sua voz tremia só um pouco, com tensão frágil de um homem cansado de batalhas invisíveis. Ela, Ana, está lado a lado comigo. Não podemos seguir isolados. Um murmúrio percorreu o grupo. Não faltava o receio. O segredo que Kael guardava ameaçava mais que o sangue. Era uma lembrança viva de feridas abertas em antigas disputas. O conselho hesitava, pois aceitar Ana era aceitar o risco que ela representava. Um elo entre o passado e um futuro incerto. Naquele momento, Ana olhou para os rostos marcados, buscando uma brecha de compaixão. Ela sentiu um medo que não podia conter. Medo de ser rejeitada, de perder o pouco que conquistara. Mas também despontava uma determinação forte e silenciosa. Não vim para ser um peso, disse com voz firme, mas para proteger o que construímos e para aprender o que preciso para resistir. Seus olhos cruzaram-os de Kael, que lhe devolveu um sorriso breve, a promessa contida em um gesto que valia 1000 palavras. Taina falou então, sua voz forte e segura. Se forem fracos, não durarão, mas se forem firmes, poderão vencer a tempestade que se aproxima. O ar ficou mais tenso à medida que o conselho se dispersava, deixando no ar a incerteza. Ana sentiu o frio do isolamento, um peso que parecia cravar a ponta de uma lança invisível em sua alma. Ela e Kael haviam cruzado um limiar, mas aquele abrigo ainda não era seguro. De repente, um mensageiro adentrou o círculo, ofegante e com o rosto marcado pela pressa. Em suas mãos, um papel enrolado. Uma mensagem urgente que dizia: inimigos hostis estão perto, chegam com intenções mortais. Preparem-se. O silêncio que se seguiu foi cortante, um prenúncio da tempestade por vir. Os olhos antes desconfiados agora se fixaram em Kael e Ana, não mais com distância, mas com a tensão feroz da sobrevivência iminente. A fumaça do fogo parecia se enroscar ao redor, como uma sombra viva, enquanto o vento sussurrava entre as folhas secas, espalhando o presságio macabro. O conselho estava dividido entre o código ancestral e a dura necessidade de proteger seu povo. Mas todos sabiam que a chegada dos inimigos mudaria para sempre o que restava daquele acampamento. Ana sentiu seu corpo reagir com uma mistura de medo e coragem. Seu casamento havia salvo, sua vida transformada. Mas aquela mensagem lhe mostrava que o preço da paz seria alto. Um frio cortante lhe atravessou o coração. Kael estreitou os olhos, o olhar firme que conhecia tão bem, revelando o guerreiro ancestral despertado. Ele virou-se para Taina e, num sussurro tenso, falou: está chegando, não há mais como fugir. No instante seguinte, os sons do acampamento se intensificaram, armas sendo preparadas, ordens breves, sussurradas, corações batendo forte no peito da terra que agora lhe seria campo de batalha. Ana deixou escapar um suspiro contido, enquanto já sentia a pressão do destino encurralando-os. Ela agarrou a mão de Kael, sentindo o calor firme e seguro que os unia, mesmo diante da sombra mortal que se aproximava. E então, pelo horizonte cerrado das árvores que cercavam o acampamento, entre o crepúsculo que se desfazia, chegaram os primeiros sinais. O ruído distante de botas sobre folhas secas, o farfalhar ameaçador da aproximação dos inimigos.
A cúpula da tenda ecoava um silêncio tenso, denso como o ar frio da madrugada que se infiltrava entre as frestas. Ali, a liderança da tribo estava dividida entre a antiga lealdade às tradições e o peso da urgência representada por Kael e Ana. Os olhos atentos do conselho percorriam cada gesto, cada palavra contida, como se buscassem vasculhar o que não podia ser dito em voz alta. Kael permanecia firme, apesar do cansaço que pesava em seus ombros. Sentia os olhares pesados, as dúvidas não expressas, a barreira invisível que a sombra do seu segredo erguia entre ele e seu próprio povo. Com a voz firme, tentou dissipar os receios. O passado que carrego é uma herança difícil, sim, mas não podemos deixar que isso destrua o que estamos construindo agora. Ana está comigo. Ela é parte desta luta, desta esperança. As palavras pairaram no ar por um instante, enquanto Taina, ao lado dele, mantinha-se alerta, sua postura rígida, a mão sempre próxima do cabo da faca. Ela sabia que a aceitação do conselho não era apenas uma formalidade, mas a chave para a sobrevivência deles. Ana sentiu o peso do silêncio. Estava ali, não apenas como esposa de Kael, mas como um símbolo vulnerável e perigoso ao mesmo tempo. Os olhares que se voltavam para ela carregavam ao mesmo tempo distância e curiosidade, uma mistura de julgamento e cautela. Sentiu o frio da exclusão, a fragilidade de sua posição naquele reduto ancestral. Erguendo a voz com coragem que não sabia possuir, ela rompeu o silêncio. Não quero ser um peso para ninguém. Vim para proteger, para aprender, para resistir ao que ameaça nosso futuro. O tom definitivo surpreendeu até a si mesma, mas algo naqueles olhos, fixos nela, passaram a reconhecê-la não apenas como uma forasteira, mas como alguém disposta a enfrentar os perigos ao lado deles. Taina então falou, curta e firme: a fraqueza não tem lugar aqui. Se ficarem firmes, poderão sobreviver à tempestade que vem. Em seu olhar havia um desafio e uma esperança reprimida. O conselho, entretanto, não saiu daquela incerteza. Muitos voltaram a discutir em murmúrios cerrados. A aceitação de Ana trazia consigo o risco de reacender feridas antigas, de abrir portas que poderiam não fechar tão cedo. E quando a tensão parecia prestes a se dissipar em desconfiança novamente, a chegada inesperada de um mensageiro que corria, folejante, fez o ar gelar. Trazia uma mensagem urgente, selada com o peso da sobrevivência. Inimigos hostis se aproximam. Chegam com o propósito mortal. Preparem-se. As palavras dispararam como um trovão mudo dentro do círculo tribal. O fogo crepitava, lançando sombras tremeluzentes nos rostos endurecidos dos anciãos e guerreiros. A realidade, agora mais do que nunca, mostrava-se implacável. Kael apertou os punhos, o olhar endurecido por uma determinação antiga. Virou-se para Taina e, num sussurro carregado de tensão, disse: eles estão perto. Não podemos mais adiar o inevitável. O alvorecer trazia com ele um prenúncio inquietante. Preparativos acelerados tomavam o acampamento. Armas eram afiadas. Estratégias eram discutidas em sussurros urgentes. Cada um sentia o peso do destino se fechando. Ana buscava forças que ainda não sabia possuir, agarrando-se à mão de Kael, sentindo o calor firme que compartilhavam. Um último ancoradouro antes da tempestade. Ela sabia que era a coragem,
que poderia sustentar a tênue aliança entre eles, naquele instante fatal. E então, vindo do horizonte cercado por árvores e sombras, vieram os primeiros ecos inquietantes. O batuque pesado das botas sobre o solo, o farfalhar tenso das folhas secas que anunciavam o avanço dos inimigos, o preâmbulo cruel do cerco que começava a cercar o acampamento. A batalha irrompeu com a ferocidade de um vendaval que nenhum dos presentes poderia deter. O ar da madrugada foi rasgado pelo estampido seco dos disparos. Os gritos misturados ao barulho metálico das lâminas contra o couro e madeira ressoando na clareira como uma tempestade de aço. Ana sentiu seu coração saltar, pulsando com a urgência do caos, enquanto o chão se agitava sob os pés dos combatentes. Poeira e folhas secas levantadas pela fúria da luta. Cael, com a adaga trêmula nas mãos e o olhar em chamas, movia-se entre os atacantes com a graça e o peso de um guerreiro ancestral. Seus golpes eram precisos, cruéis, abertos pela raiva antiga que carregava em cada linha de seu rosto. Ao seu lado, Ana lutava, não por mera sobrevivência, mas pela promessa que havia feito, uma promessa feita no silêncio da noite, antes das sombras caírem sobre eles. Entre o fervor do combate, uma palavra fugaz de Cael rompeu o estrépito. O segredo, eles sabem. As sílabas saíram como um açoite, abrindo espaço na confusão para o desconcerto e a dúvida cortante. Ana sentiu um arrepio, como se o vento espalhasse aquela revelação agourenta por toda a fronteira. De repente, um grito quebrou o ritmo feroz da luta. Um dos agressores rodou no chão. Um símbolo antigo escapou de suas roupas. O mesmo selo que Cael temera. Aquela marca não era apenas um sinal de ódio, mas de uma dívida sangrenta entre o passado e o presente. Ana viu, nos olhos do guerreiro Apache, a dor e o peso da história que insistia em persegui-los. Mesmo no meio do conflito, a verdade se desenrolava com a força brutal da realidade. O segredo não podia mais ser guardado como um sussurro, nem tampouco ignorado. Era uma chama que queimava sem piedade, revelada a todos que tinham o poder de decidir o destino do que restava daquela aliança frágil. A luta avançava, envolvendo cada canto da clareira. Taina, firme como uma muralha impenetrável, comandava a retaguarda, protegendo os feridos enquanto preparava contramedidas para eventuais novos ataques. Ana notou o suor escorrendo dos olhos da companheira, a tensão de quem sabe que nada ali pode ser dado como certo. Foi nesse momento, em meio ao tilintar das armas e o grito de desafio dos inimigos, que Cael recebeu o golpe que faria ecoar por toda a história da fronteira. Um disparo certeiro cortou o silêncio e encontrou seu corpo, que tombou para o lado num movimento brusco, olhos cerrados contra a dor. O chão úmido recebeu seu peso, e a poeira se ergueu como um testemunho silencioso da brutalidade que o cercava. Ana correu para ele, a respiração cortada pela aflição. Suas mãos trêmulas encontraram a pele quente, o sangue que começava a manchar o chão ao redor. O mundo pareceu se contrair naquele instante. A luta, a fúria, a esperança, tudo convergindo para aquele momento de fragilidade extrema. Cael, sua voz sangrou o ar, desesperada e feroz, enquanto ela tentava içá-lo, manter sua cabeça firme contra o chão áspero. A dureza do corpo dele, a respiração entrecortada que indicava um fio tênue entre a vida e a morte. A batalha ao redor continuava, mas para Ana, naquele instante, o tempo parecia desacelerar até o silêncio mais profundo. Cael abriu os olhos, grandes e baços, e um sorriso tênue cruzou seus lábios machucados.
Era um gesto que carregava tudo que não podia dizer: confiança, desafio e uma promessa de que, apesar da derrota momentânea, a força que os unia era maior do que o aço e a pólvora. O segredo não acaba aqui, murmurou ele, a voz enfraquecida, mas carregada de significado. Enquanto estivermos juntos, sobrevivemos. Ana apertou sua mão com força, sentindo um calor resiliente espalhar-se por entre o medo e a dor. Mesmo em meio ao ribombar da batalha, havia ali, no entremaçar dos dedos, uma esperança que o destino implacável ainda não ousara apagar. Ao longe os inimigos recuavam, feridos e perplexos diante da resistência inesperada do pequeno grupo. Os últimos ecos do combate se perderam no silêncio crescido, como uma sombra que se espalha após a tormenta. O acampamento estava marcado pela violência, pelo sangue derramado, mas também pela tenacidade que resistia. Ana, com os olhos marejados e corpo trêmulo, permaneceu ao lado de Kael, que ainda lutava contra a dor, segurando a vida como uma chama vacilante. Ela sabia que aquele golpe mudara tudo. A fragilidade do momento apontava para um futuro incerto e sombrio, onde cada passo se tornaria uma batalha não apenas contra o inimigo, mas contra os próprios fantasmas do passado. O silêncio tomou conta do campo, pesado e denso como o ar antes da tempestade. O mundo parecia ter parado para observar o instante em que a esperança e o desespero se encontravam no olhar de Ana e Kael. E a promessa, tênue mas firme, ecoava no coração daqueles que ali estavam. A luta estava longe de acabar, com Kael gravemente ferido. O futuro daquela aliança e de todos que dependiam dela pendia precariamente na balança da noite que chegava. O silêncio que se seguiu ao último eco da batalha era quase palpável, como se a própria terra segurasse a respiração diante da quietude rompida apenas pelo respirar entrecortado de Kael. Ana permaneceu encostada ao seu lado, os dedos apertando os de Kael com uma força que vinha da mais profunda mistura entre afeto e desespero. O céu começava a clarear, tingindo de púrpura as copas das árvores cansadas que cercavam o acampamento. O frescor do alvorecer parecia lavar a poeira e o sangue, mas não conseguia apagar as marcas daquela noite violenta gravadas na alma de cada sobrevivente. Ao redor, os membros da tribo ainda arquejavam, feridos e surpresos pela resistência que haviam conseguido manter. Taina ajudava os que manquitolavam, seus olhos atentos a cada pequeno movimento, protegendo o que restava daquilo que ainda podia ser salvo. O conselho tribal, embora abalado, começava a se reunir novamente, a tensão dando lugar a uma reflexão silenciosa e dolorosa. Ana olhou para Kael, seus olhos encontrando os dele em um diálogo mudo. A dor ainda era evidente, o corpo dele marcado pelo impacto mortal, mas havia ali uma chama que teimava em não se apagar, a mesma que em silêncio animava a sobrevivência daquele casal atípico, forjado entre o medo e a esperança. Estamos vivos, sussurrou N, a voz quase um cântico em meio à quietude crescente. Isso significa que podemos recomeçar. Mas o que está por trás do que você carrega, nossa história, nosso segredo, precisa ser aceito. Não tem jeito. Kael a olhou cansado,
mas com a certeza de quem carregou um fardo por demais pesado, e finalmente pôde dividi-lo. Eles nos viram, murmurou ele, e sabem quem sou. Não posso continuar fugindo para sempre. O passado é parte de mim, como você se tornou uma parte do que sou. A aceitação do que fomos e do que somos agora é a chave para que esta sombra não nos destrua. O Conselho Tribal, testemunha silenciosa daquela conversa, finalmente tomou sua decisão. Um ancião, a voz rouca e carregada pela sabedoria dos tempos, bateu com o cajado no chão seco, chamando a atenção de todos ao redor. Kael, Ana, vocês enfrentaram a tempestade, revelaram a dor antiga e, ainda assim, escolheram a vida. Sua fala reverberou como um decreto sagrado. Não cabe a nós apagar o passado, mas sim acolher aqueles dispostos a construir o futuro, mesmo quando marcado pela dor. Com um gesto solene, o ancião estendeu a mão para Ana, um símbolo silencioso de aceitação e pertencimento. Ana sentiu o peso e a leveza daquele momento. Não era mais uma estrangeira, nem uma mera fugitiva, mas parte daquele povo e daquele destino compartilhado. Taina, ao seu lado, sorriu com orgulho discreto, o olhar preenchido por uma esperança que não se deixava vencer. Ana sabia que sua vida nunca mais seria simples, e que cada passo daqui para frente exigiria coragem e sacrifício. Mas também compreendeu que havia amores que sobrevivem ao medo, à dor e à incerteza, formas de aliança que se fortalecem nas tempestades e que, no fim, seguem carregando uma promessa, a de que vale a pena lutar para preservar o que foi conquistado. Kael apertou suavemente a mão dela, como se naquele toque estivesse toda a força necessária para os dias por vir. Não somos apenas resultado do que o passado nos impôs, disse ele, com a voz enfraquecida, mas resoluta. Somos a prova viva de que é possível reescrever o destino, se tivermos coragem para encarar as sombras de frente. O sol despontava no horizonte, e com ele uma nova manhã nascia para Ana, para Kael e para a tribo inteira. Já não eram apenas sobreviventes, mas construtores de um futuro que, mesmo incerto, enchia o peito de esperança. A aliança fundada no casamento e fortalecida pela luta mostrava-se agora como um caminho real, onde os segredos não seriam mais prisões, mas partes de uma história maior e compartilhada. Ana permaneceu por um momento contemplando a vastidão do vale que se abria aos seus olhos, terras ásperas e indiferentes, sim, mas também testemunhas silenciosas da vida que insistiria em florescer, mesmo entre espinhos. E no coração daquele frágil refúgio, envoltos pela comunidade que, apesar das cicatrizes, os acolhia, Ana e Kael selaram não apenas um vínculo de sobrevivência, mas uma promessa de amor que resistiria às duras jornadas. Um amor que aprendera a aceitar as sombras e as transformava em luz. A noite que caiu sobre a clareira foi a última do medo silencioso, e o futuro despontava como uma chama branda, porém constante. A verdadeira recompensa para quem ousa amar e lutar, mesmo nas terras mais implacáveis do Velho Oeste. Ali, naquele momento eterno, a saga de Ana e Kael se encerrava, não como um fim, mas como um começo possível, feito de coragem, aceitação e a dura beleza de uma aliança verdadeira. A fronteira poderia ser cruel, mas onde havia amor e resistência, havia vida. E essa vida, a deles, estava apenas começando.